Boa noite, queridos amigos, irmãos. Nós desejamos que a graça de Deus possa estar com cada um de vocês e este pequeno programa, uma pequena palestra, algum pequeno comentário, que isto possa servir para cada um também. Desta feita, hoje nós queremos falar a respeito de um tema, um assunto complexo, um assunto difícil, um assunto que, se não for ministrado corretamente, dentro de um equilíbrio certo, pode trazer as piores das consequências na vida, jogar por terra todos os sonhos e estragar aquilo que se sonhou, aquilo que se espera, aquilo. Eu quero falar sobre ciúme. No livro de Provérbios, Cantares, foi por Salomão, né? Capítulo 8, verso 6, nos diz que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme e as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então, não é de brincar, não é de desvalorizar, não é de dizer que isso não existe. Na verdade, não é pecado ter ciúme. A criancinha, ela tem ciúme dos seus brinquedos, dos seus pais, dos seus colegas. Então, isto é algo que já cresce com todos. Uns em maior grau, quer dizer, sofre mais, é mais intenso o ciúme, outros é menos, mas a verdade é que todos nós temos ciúmes de nossas coisas, entende? Temos ciúmes. Agora, muitas vezes, geralmente o ciúme, ele é visto como um zelo. Se você zela, você cuida, você tem ciúme, você diz, eu tenho ciúme disto. Quer dizer, por isso que eu cuido, por isso que eu zelo. Não é este o ciúme que nós queremos falar nesta noite. Mas vamos... Porque este ciúme é normal, é natural. Entende? Ele é protetor. Mas falar sobre aquele ciúme que traz consequências nefastas, traz problemas. Falar desse estado emocional que tão complexo, que envolve, entende, um sentimento penoso. A pessoa sofre em relação a uma outra pessoa que você pretende ter o seu amor exclusivo, ter a sua atenção, ter tudo só para ti. E você talvez tenha medo de que essa atenção seja voltado para outrem. Então, como dissemos, todos têm ciúmes.
Alguém pode dizer, olha, eu não tenho. Sim, não é impossível que o ser humano, porque isto já vem com uma característica. É porque nunca foi dado motivos. Nunca houve meios, quer dizer, pontos que te levasse a ter desconfiança. Mas cada um carrega uma certa dose. Porém, aqueles que carregam essa dose excessivamente, quer dizer, se exageram, não pode controlar. Eu quero dizer que isto parece mais um assunto de patologia, doença. A pessoa não consegue se controlar de forma nenhuma. E como não se controla, abre as porteiras e fala. E age de uma maneira, como quem diz, que perdeu completamente o controle. E depois que se perde o controle, depois que faz o que faz, ali está os pratos quebrados, as amizades desfeitas, os projetos por terra, os planos de uma boa viagem, de sair e ter um momento a sós, tudo se vai de água abaixo. Então você pode ver que, por não se controlar, a coisa pode somente piora. Vai piorar mesmo. Então há pessoas que, eu sei que há pessoas, a própria Bíblia fala sobre um espírito de ciúme. Quer dizer, não é uma coisa normal, ciúme normal, aquele zelo, aquele cuidado, mas uma coisa doentia, um espírito de ciúme que vem sobre a pessoa e a pessoa se arde em febre, vamos dizer assim. Sua mente está nisso, seu olhar, seus cuidados, entende? Perde sono e realmente quer monitorar aquela pessoa e quer ter ela como um objeto. A verdade é que ninguém é objeto de ninguém. É uma conquista. E você tem que saber como conquistar o seu amado, a sua amada, conquistar os seus pais, conquistar aquela amizade. Você tem que saber conquistar. Quantas pessoas sempre vemos aí, vocês veem nos noticiários, mortes, assassinatos, coisas terríveis acontecem. E a origem de muitas destas coisas horrendas é o dito ciúme. O tal do ciúme. Aquele homem perdeu o controle e quando viu, fez o que fez. E quantos têm ido para o caminho da separação, para o estrago da convivência do lar? Porque alimenta o ciúme. Alguém pode dizer, irmão Febrônio, eu não consigo me controlar. Eu sou demasiadamente ciumento, ciumenta. Eu sou extremamente. Eu só lhe digo uma coisa, você não vai se beneficiar com nada disso. Porque, na verdade, como disse Jó, aquilo que eu temia, isto me aconteceu. Não é cercas, não é vigilância,
que vai proteger, que vai manter aquela pessoa. Então é preciso mudar esta forma de pensar, que você é que mantém a coisa de pé, o casamento de pé, porque você é uma detetive. Você é um detetive, é um policial. E se você afrouxar, a coisa cai. Eu pergunto, e onde está o amor? Ciúme não é uma prova de amor. Esse tipo aí não é uma prova de zelo, cuidado, proteção. Isso é uma prova de desconfiança. Simplesmente isto. Desconfiança. Então, você deve fazer alguma coisa. Deve ir aos pés da cruz, pedir a Deus graça, deve ouvir conselhos de pessoas que têm vencido esta fraqueza na vida. Você tem que ouvir esses conselhos e seguir. Não entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas seguir esses conselhos. Ou você pensa que o sucesso do casamento está em monitorar os passos dele, em monitorar os passos dela. Quando a Escritura diz ser fiel até a morte, quando é que se prova que se é fiel? Diante das tentações, daquilo que te faria uma pessoa infiel. Há pessoas que são fiéis porque nunca tiveram oportunidade de errarem. Mas se tivesse, não perderia esta oportunidade. Então veja, a pessoa, o que é bem casado, que realmente ama, confia. Confia e descansa. Por isso que o golpe da traição dói muito mais. Dói. Mas eu penso dessa maneira. O que tem que acontecer, vai acontecer. Uma certa vez eu vi um pastor aconselhando uma certa pessoa, um homem já de certa idade, casada com uma bem mais jovem, e ele desconfiava, porque sempre há indicativas. E ele, aliás, ele passou a desconfiar porque começou a aparecer sinais. Mas enquanto não há sinais, por quê? Que motivo? E aquele irmão veio queixar, olha, estou um pouco desconfiado, ela não é uma cristã, e ela se arruma, e se perfuma, e sai, e eu já procurei, mas não pude, porque quando quer enganar, engana até 100 detetives. Mas o que aconteceu? Aquele irmão disse assim para aquele pastor, disse para aquela pessoa: você quer viver com uma pessoa que você tem que estar monitorando para que ela lhe seja fiel? Tem que estar vigiando? Deixe, se isso tem que ser, amanhã a coisa aparece. Quer dizer, solta o cabresto. Não fica sofrendo, não fica se amargurando, não fica investigando, não fica jogando verdes ou deduzindo situações, criando fantasias. Não, deixe. Olha, a coisa foi mais rápido do que se ele ficasse monitorando.
Mas eu pergunto, há felicidade em um casamento aonde um tem que estar monitorando o outro de uma maneira, vamos dizer, de uma maneira de perto, uma maneira aguda? Isso é um inferno. Porque a pessoa que é possuída por um espírito, um excessivo, um excesso de ciúme, é uma verdadeira detetive, uma delegado. Aonde você foi? Que hora você chegou? Com quem você andou? Ou isso, aquilo, ou isso, aquilo. Você chegou 5 minutos atrasados. O que é que você está olhando aí no telefone? Vai lá, olha o celular, investiga, não é assim? As mensagens no Face, quer saber, as antenas estão de pé. E geralmente o homem simplesmente está trabalhando, está lidando, nunca deu nenhum motivo, e ali está sofrendo uma inquisição terrível, um interrogatório, sofrendo acusações indevidas. Se fosse você iria gostar de sofrer acusações quando você não deve? E isso simplesmente vai desmotivando o casamento, a união. Aquele encanto simplesmente vai se perdendo. A coisa vai para um caminho de decepção. E aí fica aquele tipo de família, de lar, que é só briga, só acusação e uma desconfiança. Nem se pode ter um momento tranquilo. Isso não é ser feliz, isso é viver o inferno. É um inferno um lar dessa maneira. E se leva um casamento arrastado, às vezes pelo nome, pelo temor a Deus, pelos filhos, mas felicidade passou do outro lado do mundo. Não por essa rua, menos por este lar. E se causa com as próprias mãos. É isso, fazem. Mas pode observar que isto vem desde a criancice. A menina, o menino que foi criado com aquele espírito possessivo. Entende? Não abre mão de nenhum dos brinquedos ali junto com o priminho, com a priminha. Quer tudo, toma tudo, nem brinca, fica vigiando os outros. E quando pega, corre ali para tomar. Então veja vocês. E os pais deixam. Acha bonito? E aquela menina, aquele menino, cria-se dentro de um espírito possessivo. Alimenta o seu egoísmo. Quer ter controle, quer ter domínio. Ora, e quando casa? E quando casa? E eu digo para vocês, moço, moça, se no tempo de namoro, noivado, vive com brigas e coisa, olha, é melhor cair fora. Porque depois que casa, a coisa vai piorar. Bem, há muitas coisas que podemos comentar sobre isso por muitas pequenas palestras
Mas nós estamos mostrando que não vale a pena. Não vale a pena. Mas não consigo, pastor. Não consigo. Olha, consegue. Jesus conseguiu por ti. E Pedro diz, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque Deus tem cuidado de ti. Ore a Deus, peça graça. Agora, se a pessoa, agora você, meu irmão ou irmã, seja quem for, ande de uma maneira correta, sincera, que não venha despertar a fraqueza da sua companheira. Não venha despertar este ciúme doentio no teu companheiro. Mas às vezes quer se achar de importante, é o que acontece com muitos. Quer chamar atenção, quer fazer um filmezinho, né? Fazer um filmezinho, fazer um ciúminho nele, um ciúminho nela. E Tiago diz, veja, irmãos, quão pequeno fogo incendeia um grande bosque. Todas as grandes tragédias, todas as grandes desavenças, todas as grandes misérias, guerras, sempre começou como um incêndio, com um palitinho de fósforo. É isso, é mínima coisa. Às vezes quer se fazer e chamar atenção e causar um ciúminho. Olha, é muitos que já pagaram preço por causa disso. Ande de uma maneira tão correta, sincera, não seja hipócrita, que nunca cause desconfiança um no outro. Porque depois que incendeia, não tem como, confia em mim. Sempre eu digo, o homem deva tratar sinceramente. A mulher, não é porque o marido tem um amigo que ela acha porque que ela tem a mesma liberdade do seu amigo. A esposa tem uma amiga, ele acha que tem a mesma liberdade da esposa. Calma lá, meu homem, meu irmão, minha irmã. Conheça os seus limites, fique em seu lugar. Por que ficar se abrindo aí como mala de mascate? Toda amizade que não respeita seus limites não termina bem. Todas. Por isso, o teu direito vai onde começa o direito do outro. E homem nenhum vai além com uma mulher se ela não dá lugar. Isso é certo. 2 como 2 mais 2 é 4. E nenhuma mulher vai além se o homem também não der lugar. Por isso a principal coisa é: seja você mesmo, se identifique. Sou bem casado, tenho meu lar, sou um servo de Deus, sou uma filha de Deus, eu tenho meu marido, tenho meus filhos. Escute aquilo, certo dia eu preguei aqui sobre as consequências do adultério. Analise antes as consequências para ficar brincando com fogo. E a Escritura diz, não há quem brinque com fogo que não se queime. Toma o fogo no seio que não se queime. Então, trate corretamente a sua irmã em Cristo, a companheira de serviço, o colega de trabalho, o que seja. Saiba controlar as liberdades, mesmo que aí fora o mundo, as leis mostram liberdades, mas você tem um princípio.
um princípio de família, ou um princípio de moral, ou um princípio de bem-estar, de boa bem-estar, um princípio cristão. Mantenha teus princípios. Mantenha teus princípios. Então não sai por aí querendo fazer ciúminhos, não. Chamar atenção. Fazer coisas para chamar atenção. Olha, não tem coisa pior. Eu já tenho visto algumas coisas na minha vida. Aquele espírito doentio acusando uma companheira que está ali no batente, no trabalho, lutando, sofrendo para cuidar da família, e aquele homem simplesmente acusando, acusando e acusando o que nunca, nem sequer passou perto da nossa irmã. E vice-versa. É triste, isso traz tristeza, traz lágrimas, isso traz muita amargura. Então, com isso eu quero lhe dizer, pare com estas besteiras, pare com essas bobeiras, pare com esta irresponsabilidade. Se uma pessoa endemoniada tem que ser liberta, se você é doentio nisso, entra na fila de oração, procure a libertação. E se esse espírito é forte, faça o que disse Jesus. Com oração e jejum, ponha jejum nisso. Oração. É horrível viver dentro de uma sala de interrogação. Sofrendo acusações infundadas. Ninguém aguenta isto sem sofrimento. Agora, o que é que provoca o ciúme? Geralmente é os pensamentos, uma mente muito fértil, né, para coisa errada. Entende? Pensamentos e as más interpretações. E ali, então, começa a dar água, corda, como se diz, vazão a certas colocações, certas imagens. Tudo vai indo para esse campo de suspense. E quando se entra por um campo de suspense, é como uma aranha que estende as suas teias por todas as partes, para apanhar as presas. E o menor sinal já é um sinal para comprovar suas suspeitas. Seja o silêncio, seja qual, ou tentar convencer, mostrar que não é assim. Agora, meu irmão, se você dá lugar, então que aguente. Entende? Se gosta, se quer ser aquele galã, apresentar e chamar atenção, você tem que ser bonito, é para tua mulher. E você, minha irmã, tem que procurar ser bonita, se vestir e tudo mais, ser atraente, é para o teu marido. Porque se passa desse limite, o que é que você está procurando? O que é que você está querendo? Ou acha que todo mundo é bobo?
Geralmente o bobo é que pensa que todo mundo é bobo. É boba. Então você veja que o ciúme está no terreno das dúvidas. Então não apresente motivos. Porque isso termina, o ciúme vai levando para essas brigas, contendas, diante dos filhos, o lar, vai virando o inferno. Eu soube de uma certa história, aconteceu com alguém, a mulher super ciumenta, isso, longe nem cristão, nem crentes não era, super ciumenta, e toda a vida acusando, e o homem aguentou, criou os filhos, chegou a uma certa altura, né? Lá já. Ele simplesmente, depois que, como diz eu, resolvi as coisas de casa, pegou, foi embora. Aí ela vai correr atrás, falou, não era isso que você sempre me acusava? Então agora eu vou fazer isso e pronto. E pronto. Geralmente, o ciúme empurra a pessoa para aquilo que o ciumento está procurando proteger. Tá? Termina empurrando. Eu sei que muitos podem discordar. Eu não estou falando de um tema abrangente, tomando por todas as partes. Mas em linhas, estamos falando aqui. Então, se o teu ciúme, minha irmã ou irmão, ou quem o meu ouvinte, ele é muito alto, ele tem um alto nível, eu quero que você pense e analise. E peça a graça de Deus para vencer esta fraqueza. Você diz, pastor, como eu posso fazer para começar, para vencer isto? Irmã, irmão, seja quem for que nos ouve e queira. Primeira coisa, não alimente maus pensamentos, não alimente ciúme. Não alimente. Se você alimenta o fogo, ele nunca vai apagar. E esses espíritos, como diz o profeta, só se mata de fome e sede. Não alimente esse espírito. Mas eu volto a tocar na mesma tecla. Ande de tal maneira que inspire confiança. Você quer que teus pais tenham confiança em você? E você não anda com responsabilidade? Mãe, a senhora não confia em mim. Ande de tal maneira que eu possa confiar. Que eu possa descansar. Porque ninguém mais quer descansar do que os pais. Mas se você nunca sabe dizer não para aquela amizade, para aquela companhia, para aquilo, quando é que os velhos vão poder descansar? Nunca! Não é com palavras que faz as coisas. É com atitudes. Tuas ações, as ações de uma pessoa, falam mais do que todas as suas palavras. Então, como eu posso, pastor, superar essas coisas? Não alimente isto. Esse espírito de ciúme. Não vai atrás ali do celular, não vai atrás querer saber, não telefone para ver por onde está, ou isso, aquilo, ou quem, por onde passou. Não faça isto. Mas não aguento. Então, vai aguentar. Será que ele vai aguentar? Será que ela vai aguentar? E nós vivemos em um tempo, em uma era, irmãos, que somente pela graça de Deus, como disse o irmão Grimm,
Um homem pode dizer, eu conheço só a minha esposa, ou eu conheço só o meu esposo. Está na cabeça de cada um. Quer ser moderno, quer ser popular, quer ser extrovertida, quer isso, quer aquilo. É melhor ser antiquado e ter uma boa consciência do que depois arrastar uma mancha pelo resto da vida. E pecado não se justifica diante de Deus, não. Pode justificar aqui para cá, A, B, C, porque o mundo cada dia mais, gente, está indo nessa espécie. Todo mundo pensando que vive é uma cena, é um desenrolar de novela da Globo. E o que é uma novela? Desculpe as minhas palavras, mas é 2 querendo ir para a cama e 6 para impedir. Então, meu maridinho passa por outro, são amigos, são isso, e aquela nojeira tudo. É o que anda implantando. Será que sua mente não foi curtida com muita novela? Com muito romance? Com muitos livros romanceados? Então, não alimente isto. Isso é contigo. É você. Não é certo? E se o bonitão não passa, perde a mulher, está olhando, está isso, aquilo, você acha que ninguém percebe? Primeiro olhar é inevitável, mas aquele outro, aqueles pensamentos aqui que sobe, fala mais alto diante de Deus do que as palavras que você fala, que eu falo aqui na terra. Então controle teus pensamentos. Todas as coisas começam por aqui. Os complexos, todas as coisas começam por aqui. Então, qual outra coisa eu devo fazer? Já que você não alimenta, então você se controle. Por mais que você... Mas se controle. Morda essa língua, passa um esparadrapo nela, sei lá o quê. Controle o que fala, controle a sua atitude, controle a tua fisionomia, procure superar, não... Ou acha que vai poder enganar com essa cara emburrada? Ciumenta. Quem é que não conhece atitudes de um ciumento, um brabo, uma pessoa nervosa? Cada um tem a sua característica. Existe característica para definir cada situação. Então veja que é necessário você, cada um, aprender a controlar os seus impulsos. Controle-se. Que Deus possa abençoar a vocês. Poderíamos seguir falando, temos muitas coisinhas aqui anotadas, mas a gente sempre está aberto para naquilo em que a gente possa ajudar. Agora, uma coisa é certa, como cristãos, vamos fazer o jogo com as coisas espirituais. Não vamos jogar as coisas espirituais como carnais, como homens naturais. Eleve a tua vida, o teu nível, a tua comunicação com Deus. Eleve esse nível de relacionamento com Deus. E todas as coisas, elas vão sendo superadas. Mas guarde isso, minha irmã. Se você tem essa doença, meu irmão, moço, moça, entende? Se você tem essa dificuldade, eu quero dizer, não desanime, não.
Se há uma coisa que o homem deveria desanimar, seria diante do pecado, mas Cristo veio e venceu por ele. Jesus venceu por você. E isso ele pode, Deus está pronto a lhe ajudar. Agora ponha Deus dentro do seu quadro. Puxe Deus, traga Deus para ti e você vai superar tudo isto. Por isso é necessário dar atenção para tudo que é edificante, é proveitoso. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E se há problema, resolva no diálogo. Saiba dialogar, saiba se perdoar, saiba se compreender. E viva a vida. Viver é uma arte. Que Deus dê graça para cada um saber como viver. Então, nosso boa noite e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com vocês. Amém. Jesus te abençoe.